Gravando. Boa noite a todos. Boa noite. De acordo com o nosso cronograma, coube a mim falar sobre o pontilhismo, precursores da arte moderna, ou também chamados pós-impressionistas, e o modernismo. Assim, eu inicio invertendo a ordem, para entendermos melhor o que pretendo explicar. Desse modo, começo falando, de maneira geral, que denomina-se modernismo o conjunto de vanguardas artísticas e culturais que movimentaram o fim do século XIX e a primeira metade do século XX. Surgiu como resposta às consequências da crescente industrialização. Assim, os artistas daquela época optaram pela ruptura dos meios tradicionais, especialmente quanto à pintura, arquitetura, teatro e correntes literárias, buscando novas formas de expressão. Assim, podemos dizer que já desde o movimento impressionista, já notamos essas quebras, apesar que neles ainda não estejam tão evidentes, mas que a partir dos pós-impressionistas, estas rupturas serão mais fáceis de se notar e que seguirão com os movimentos seguintes do próximo século. Portanto, o modernismo será melhor entendido nas próximas apresentações que abordarão o século XX, que serão os próximos apresentadores aí do grupo, tá bom? Então, por favor, Wagner, vamos seguindo aí. Ok. A palavra pontilhismo, que é o primeiro tema meu, ele surgiu do francês pontilhisme. Essa técnica de pintura criada na França em meados do século XIX com o movimento impressionista, impulsionada pela lei das cores complementares, que consiste em pequenas manchas ou pontos que chegam aos olhos do observador como uma única imagem. Esta técnica, ela ficou também conhecida como puntillismo, cromoluminarismo, neoimpressionismo, pintura de pontos ou divisionismo. Portanto, teve várias denominações. Para começar a falar sobre o pontilhismo, eu vou tentar explicar como que ele surgiu. 4 artistas que são classificados pós-impressionistas queriam ir além do mundo da aparência externa, pois estavam insatisfeitos com o impressionismo, porque os traçados rápidos da técnica empastelavam as imagens e, por consequência, ia perdendo a forma. Então, são eles, Georges Seurat, Paul Cézanne, Vincent van Gogh e Paul Gauguin. Vou iniciar falando de Seurat. Ele, junto com seu amigo, também artista Paul Signac, fazem uma pesquisa com base em estudos científicos sobre a transmissão e percepção da luz e da cor no trabalho do químico francês Eugène Chevret. Chevret, ele era diretor de uma fábrica de tapetes franceses muito famosa, a Gobelin. Acho que vocês devem ter ouvido falar, né, da Gobelin. Bom, lá ele supervisionava a preparação dos tingimentos, nem sempre conseguia alcançar os efeitos corretos da cor. Após muita observação, ele percebeu que os problemas tinham muito mais a ver com a ótica do que com a química, porque eles não eram causados pelo uso dos pigmentos, mas sim pela proximidade de outras cores no entrelaçamento dos fios. Então, ele resolveu investigar o fenômeno cientificamente e acabou estabelecendo a lei do contraste simultâneo, que é o que vocês estão vendo aí. Ele havia percebido que a aparência das cores era profundamente afetada pela sobreposição de uma cor com a outra, e também sobre diferentes iluminações. Ele criou, assim, um círculo cromático. Foi uma ótima forma para ele definir e nomear as cores. Então, apoiando-se na premissa de que a cor se mistura no olho e não na paleta, mostro nesses slides o que estou dizendo. Então, reparem aí. Há um retângulo rosa embaixo da cor roxa.
e um azul embaixo da mesma tonalidade roxa. Nos olhos do observador, vai parecer diferente, porque no contraste simultâneo, a aparência desse mesmo roxo é uma no rosa e outra no azul. Portanto, Chevret concluiu que todas as cores são alteradas pelas cores ao seu redor. Diante desta simplicidade, Serra e Signac aperfeiçoaram a técnica de aplicar pontos de cor na tela, de tal modo que esses pontos se mesclavam ao serem observados a uma certa distância. Assim, a justa posição das cores, separadas por espaços brancos, de acordo com sua proximidade, acabavam misturando imagens e cores na retina do observador, revelando imagens. Chegamos assim ao pontilhismo, no qual Serra e Signac são os artistas mais expressivos dessa técnica. Vale ressaltar até que o pontilhismo foi o precursor das técnicas de pixelização e separação cromática para a televisão, atualmente. Ok? Então, podemos seguir, por favor. Slide próximo. Bem, o pontilhismo, ele pode ser bem explicado na pintura Tarde de Domingo, na ilha de Manjaté de Serra, pois essa obra ela foi considerada pelos especialistas como a demonstração mais correta de uma nova corrente pictórica. Analisando as afinidades que essa pintura tem com o impressionismo, vemos que elas têm em comum o tema impressionista, porque retrata paisagens, cenas do cotidiano, cenas de lazer parisiense para passar uma tarde de domingo, e outra característica impressionista é a busca de criar uma sensação de luz ao ar livre, que conseguimos ver bem. Aqui temos uma sensação real de um dia ensolarado, com a luz do sol atravessando as árvores. Bom, agora vamos para as diferenças do impressionismo para o pontilhismo. Essa pintura, ela não foi feita ao ar livre, como eram feitas no impressionismo, porque Serra, ele fez dezenas de esboços e terminou no estúdio, como percebemos na imagem à esquerda, pois Serra, ele esboçava ao ar livre e depois, já em seu estúdio, observava pacientemente as cores produzidas pela luz que penetrava sobre os objetos. Na obra finalizada à direita, as formas elas são mais estruturadas no espaço. E o espaço em si é bem organizado, o que não se via no impressionismo, que as imagens eram meio desfocadas e empasteladas, pois era necessário captar o instante. Percebam como as figuras têm contornos bem claros, que é algo que não vemos no impressionismo, o que nos faz ter um sentido de linha, sem o recurso da linha de contorno. E faz também com que as figuras pareçam ser tridimensionais e não planas como era no impressionismo. Assim, destaquei esse artista francês porque dividir cores para produzir efeitos especiais foi tentado por vários artistas, mas Serra, ele foi o primeiro a preencher meticulosamente cada centímetro de suas pinturas com um turbilhão de pequenos pontos coloridos. Portanto, é muito interessante como Serra consegue, com a técnica do pontilhismo, recuperar a forma sem voltar atrás das conquistas e descobertas do impressionismo. Podemos seguir, por favor. Próximo slide. Ok. Esse slide eu coloquei só a título de curiosidade. Inclusive, ele me foi seguido pelo Roberto. Nós vemos aí nesse slide um local que fica nos Estados Unidos. São topiárias inspiradas no pontilhismo, com a obra Uma Tarde de Domingo, na ilha de Manjaté, Serra. Para quem não sabe, topiárias é a arte de esculpir arbustos, árvores e plantas com formas diversas. É uma arte muito antiga. Há quem diga que remonta ao Antigo Egito, embora tenham sido os romanos que a instituíram
difundiram e batizaram esse costume de criar pequenas paisagens ou lugares com arbustos. Esse projeto que está aí é do escultor James Mason, que fez e instalou as estruturas metálicas com várias aparências e posicionadas conforme a obra de Serra. E nelas as plantas cresceram, o que acabou dando vida à arte e a eternizando de algum modo. Ok? Vamos para o slide próximo, 5. Bom, e finalmente, tem que falar também da paixão de Serra pela geometrização. Isso vem de uma admiração dele pela antiga arte egípcia. E um ótimo exemplo para vermos isso é o quadro Parada de Circo, no qual ele se interessou pelas formas delineadas, pelas poses estáticas, calmas e pelas composições fortes e simples. Observem que interessante a aparência de relevo que essa pintura da arte egípcia em Dandara, no Egito, relevo do templo de Hathor, possui, pois é mais geométrica, simples e estruturada, o que tem tudo a ver com a busca dele em recuperar a estrutura, a forma e a solidez. Podemos seguir, Wagner, por favor. Próximo. Destaco também obras do outro artista que eu comentei, o Paul Signac. Ele se dedicou ao ofício da pintura como um pesquisador e cientista, testando os diferentes efeitos de luzes e combinações de cores para criar diversas impressões. Ele tinha pinceladas breves e justapunha tons que se reuniam em cores uniformes. Além de suas composições, ele gostava de retratar figuras. Assim, vamos observar duas obras. A obra à esquerda, Café da Manhã, Sala de Jantar, é uma cena iluminada por trás de uma janela, com fortes contrastes de luz e sombra, o que não era usado pelos impressionistas, pois evitavam tais extremos de contrastes. A iluminação traseira cria um forte senso de forma e estrutura na composição. Assim, as áreas destacadas são mostradas em branco mal colorido ou amarelado. A gradação cuidadosa dos tons aplicados em pequenos pontos dá uma artificialidade escultural à composição. Já a obra à direita, Um Domingo, nunca foi bem recebida pelos críticos, que falavam mal. Não gostavam das cores escuras, das figuras estáticas, da distância em relação às paisagens contemporâneas, do aspecto aborrecido do casal. Portanto, vemos essas diferenças em relação aos impressionistas, que evitavam esses extremos de contrastes. Podemos seguir. Por favor. Bom, agora vamos entrar aí, seguindo, né, como esses pós-impressionistas, com 3 figuras muito importantes que marcaram aí muito a história. Eles são os precursores da arte moderna. Vou falar dos 3, que são Paul Cézanne, Vincent van Gogh e Paul Gauguin. Esses 3, eles partiram do impressionismo também, mas eles foram além em suas pesquisas e opuseram reações pessoais que foram de total importância na formação das primeiras grandes escolas da cultura moderna no início do século XX. Então, diríamos que eles são a base da pintura moderna, pontuando que eles foram, os 3, autodidatas. Eles viveram e trabalharam de maneira solitária, além de serem rebeldes e incompreendidos. Lembrando ainda que estão à margem de qualquer classificação estilística. Assim, Cézanne é mais razão e preocupa-se com a forma. Assim, sua arte influenciou para o cubismo futuramente.
Van Gogh é mais sentimento e emoção, porque suas obras influenciaram para o expressionismo. E Paul Gauguin era mais instinto, o que acabou influenciando para o fauvismo. Vamos entender, então, um pouco de cada um separadamente nos próximos slides. Podemos seguir, por favor. Ok, Paul Cézanne. Paul Cézanne, ele nasceu em Aix-en-Provence, na França. Ele tinha boa situação financeira proveniente de sua família. Seu pai queria que ele estudasse direito, e aí Cézanne, para agradá-lo, entrou na escola. Mas, obviamente, não conseguiu ficar. Aí abandonou a faculdade para se dedicar só à pintura. Seu pai, então, concordou que ele fosse para Paris, e ele foi. Mas ficou pouquíssimo tempo, pois, nesta época, ele duvidava muito de seu talento e resolveu voltar para sua cidade e trabalhar no banco com o pai. E é claro que, em pouquíssimo tempo, ele viu que essa atividade não era para ele. E aí, mais uma vez, o pai aceita e deixa ele tentar a vida em Paris. Mas agora, com a condição dele se candidatar à Escola de Belas Artes, e foi 2 vezes reprovado. Então ele começa a trilhar seu próprio caminho, lembrando que ele era um homem contido, ele era sério e era tão solitário que ele ganhou a reputação de eremita inabordável e era obcecado com suas pesquisas. Assim, ele volta a Paris e lá matricula-se no ateliê Lipsuis e conhece os impressionistas Renoir, Monet, Alfred Sisley e Pissarro, além de se interessar pelos trabalhos de Delacroix e Colbert. Inclusive, ele participa da primeira exposição impressionistas com 3 telas, sendo uma delas A Casa do Enforcado, foi uma das poucas vendidas nessa exposição, que era dele. Em sua obra, podemos dizer que ele aproveitava dos impressionistas a cor e a luz, mas suas pinceladas oblíquas e o uso da espátula já demonstravam sua originalidade, bem como o modo de preencher a tela com volumes e planos que interagiam. Ele viria a ser uma característica de suas obras. Cézanne, ele desenvolve seu próprio estilo, com distorções formais e alterações do ponto de vista em benefício da composição, ou para ressaltar o volume e o peso dos objetos. Ele concebe a cor de tal modo que define o volume. Sua composição é arquitetônica e não se subordina às leis da perspectiva. Ele preocupava-se mais pela captação das formas que pela representação do ambiente. Assim, Cézanne foi um pintor pós-impressionista cujo trabalho forneceu as bases da transição das concepções do fazer artístico do século XIX para a arte inovadora do século XX. Portanto, Cézanne ele é considerado como a ponte entre o impressionismo do final do século XVIII e o cubismo do início do século XX. A partir dos próximos slides, vou tentar demonstrar essas características em algumas obras dele. Podemos seguir. Neste slide, eu introduzi alguns traços e linhas para tentar enxergar as características das obras de Cézanne. Assim, vemos 2 obras. Uma é A Casa do Enforcado, que está à esquerda. E à direita, visualizamos a obra E in Arcade Ego. Não sei falar muito bem latim aí, tá? É do clássico, do artista clássico francês Nicolas Poussin, do século XVII. Portanto, obra clássica. Na obra de Cézanne, observamos que pinta superfícies fortemente iluminadas, que se alternam com áreas de sombra. O ar, ele apresenta-se cheio de luz através dos realces claros, que são da luminosidade impressionista. Mas a sua composição como um todo é mais estruturada,
As formas são mais definidas, como podemos notar no traçado vermelho que introduzi na imagem. Já na obra de Poussin, de acordo com as linhas que eu passei, notamos essa simetria, porque tem uma pessoa em pé de um lado e uma em pé do outro, uma abaixada de um lado e uma abaixada do outro. Vemos também que tem um retângulo central formado pelo grupo de pessoas, que é equivalente ao retângulo da moldura do quadro. Então, ele tem essa ordem, esse equilíbrio, e as figuras são firmes, elas são sólidas. Fazendo um comparativo, percebemos que Cézanne não gostava da diluição do impressionismo, da desmaterialização, mas também ele não gostava de como os clássicos não respeitavam a natureza tal como haviam, pois são paisagens compostas, são verdadeiras, arranjadas conforme as regras do clássico, ao contrário de como faziam os impressionistas. O que Cézanne queria e buscava era um equilíbrio natural e não arranjado. Ou seja, era um equilíbrio que já existe na natureza em sua essência, só que ele queria manter as novas descobertas do impressionismo e, ao mesmo tempo, reconquistar o sentido de ordem e necessidade da pintura clássica. Podemos seguir, então, por favor. Seguindo nesse slide, também fiz alguns traçados para demonstrar algumas características dele, do Cézanne. E coloquei também ao lado da obra a foto do local que está no canto inferior à direita, para se ter uma ideia de como ele trabalhou a obra, né? Através dessa fotografia aí no real. A obra Montanha de Santa Vitória, vista de Belleville, foi tema de mais de 30 obras suas, que serviu para vários estudos de suas pesquisas. Lembra que eu havia dito que ele era um cessante pesquisador, né? Essa montanha ficava nos arredores da sua cidade natal, no interior da França. Cézanne falava que as linhas da natureza horizontais serviam para nos dar a sensação de extensão, e as linhas verticais, a profundidade, que seria o equilíbrio da natureza. Sendo assim, observe, é uma paisagem banhada de luz. No entanto, ela é firme, ela é sólida, nos dá a impressão de profundidade e distância. A horizontal da estrada, no centro, e as verticais da casa, em primeiro plano, trazem à composição uma sensação de ordem e repouso, mas não uma ordem imposta à natureza, porque ela já está lá, ela já existe. Assim, nesse quadro de Cézanne, já é mais estruturado, mais harmonioso, só que ele não quer inventar, ele não quer arranjar essa harmonia, porque ele a quer buscar na natureza. Em outras palavras, né, nas palavras dele, aliás, a pintura é produto de uma reconstrução da natureza e feita através de um raciocínio lógico. Está aí no slide. Assim, ele segue pesquisando e observando. Vamos ver o próximo slide que ele faz. Neste slide, inseri 3 obras e destaquei um elemento. A primeira obra que vemos à esquerda é outra interpretação de Cézanne sobre a montanha de Santa Vitória. Mas nessa obra, ele criou a ilusão de profundidade. Cézanne usou cores frias, como o azul, que parece recuar no fundo, e cores quentes na frente, que parecem avançar. Nesse momento, sua pesquisa já está mais avançada. Preocupa-se com a questão das cores. Observem como suas pinceladas seguem as principais linhas do desenho, reforçando a sensação de harmonia natural. Ele muda a direção das suas pinceladas sem recorrer ao desenho de contorno. Então, ele vai mudando a direção da pincelada e vai construindo a forma com a própria pincelada. Cézanne falava: a cor para construir, não para colorir. Então, nos perguntamos, não é um impasse impressionista quando a gente aproxima essas pinceladas?
Não. As pinceladas dele obedecem a uma ordem. São discretas e metodológicas, como se ele estivesse construindo um quadro em vez de pintá-lo. Ele consegue, através dessas mudanças de direção, dar uma impressão de volume das depressões e das escarpas que a montanha possui na natureza. O pensamento de Cézanne era racional com essas preocupações de ordem e harmonia. Ele era muito focado na análise da forma e fazia o exame analítico da natureza, porque ele achava que por trás das aparências e das coisas existia uma essência imutável, e que essa essência estaria na geometria, que está subjacente à natureza. O melhor caminho para entender essa geometria-mãe, que está implícita em tudo, é através das naturezas mortas de Cézanne, por isso que coloquei para vocês a obra dele, Natureza Morta, com maçãs e laranjas, que está ao lado superior à direita, pois foi onde ele mais buscou a geometria subjacente, porque nelas ele estava interessado em estudar os problemas da forma, e não importava o tema, só a forma. Então, destaquei esse slide, uma maçã, vejam que ela está no centro, entre as duas obras de Cézanne, porque, para ele, o que realmente importava eram seus valores plásticos, ou seja, expressar bem suas formas e cores. Logo, quando ele via essa maçã, não lhe ocorriam associações de natureza histórica, literária ou simbólica. Assim, para ele, a maçã surgia somente na sua estrutura esférica. Iria procurar sugerir na sua totalidade, como se tivesse dado uma volta em torno dela ou avaliado seu peso. Assim, antes de ser uma maçã, é uma esfera. E olhem bem o que está escondido nestas obras: o cubismo. Assim, ele até ficou conhecido como o pai do cubismo. E para enxergar melhor essa influência cubista, acrescentei a obra Mulher Jovem de Picasso, que está no canto inferior à direita. Aqui Picasso traz o desenho de Cézanne de subordinar o mundo visível à lógica de construção e estrutura interna do objeto à sua conclusão lógica. Para quem quiser ter um contato mais próximo do artista, né, a obra O Grande Pinheiro faz parte do acervo permanente do MASP e apresenta o auge de sua depuração técnica. Vocês vão reparar que em vários slides eu fui citando livros ou pinturas ou essas obras onde elas estão, porque eu acho que é interessante quem puder, né, visitar. Ok, podemos seguir então para o próximo slide, por favor, Wagner. Então, vamos seguindo, agora vamos iniciar o Van Gogh. Acho que o Van Gogh é o queridinho de muitas pessoas aí, né? Então, Van Gogh, ele possui um perfil emocional e vibrante, assim os fatos da vida dele, paixões, medos e decepções, misturam o seu trabalho. Assim, para entendermos melhor a arte dele, é preciso saber mais de sua vida pessoal, pois elas estão associadas. Ele foi um homem intenso, que usava a arte como ferramenta de sobrevivência em meio a uma agitada e instável saúde emocional e psicológica. Portanto, ao longo da exposição, eu mostrarei slides de sua obra conforme os fatos vividos por ele. Vamos lá. Vincent van Gogh, ele nasceu na Holanda, em uma família de 6 filhos, sendo ele o segundo filho. Aqui há uma curiosidade. Saibam que o primogênito morreu ao nascer e que havia o mesmo nome dele, Vincent, o que isso, de certa maneira, o marcou. Van Gogh era uma criança rebelde e insociável. Seu pai era um pastor, o que vai influenciar na questão religiosa de sua vida, na tentativa de ser um pregador em alguns momentos de sua vida. E veremos na sequência isso. Seu primeiro emprego, ele foi com 16 anos na filial de Haia, na Galeria Goupil, que é uma galeria de arte. Já com 20 anos, ele foi transferido para a filial londrina dessa mesma galeria. Nessa época, a extrema pobreza que ele viu na cidade grande, acrescida de decepções amorosas,
fez com que ele se voltasse muito para a religião. Ele tentou até permanecer no trabalho na galeria, mas foi despedido. Em Londres, ele tentou ser professor auxiliar, assistente social e pregador, mas tudo sem sucesso. Van Gogh torna-se depressivo e sofre seguidas crises nervosas, passa longos períodos de solidão. Ele decide seguir a carreira do pai e consegue o lugar de pregador missionário nas minas de carvão de Borinage, na Bélgica. Mas é demitido, pois prega pouco e preocupa-se demasiadamente com as questões sociais, com os doentes e com as crianças. Depois de tentar vários empregos, com fome, sem dinheiro, deprimido, ele volta para a Holanda. Estava com quase 28 anos quando ele decide pela carreira artística. Obviamente, ele sofreu um processo de evolução artística, que podemos definir como seu período realista, com a obra Os Comedores de Batata. Vamos então para o slide seguinte, para vermos e melhor compreendermos essa fase. Por favor. Esta obra que vocês estão vendo chama-se Os Comedores de Batata. Ela pode ser considerada da fase realista do pintor, pois nela é retratada a realidade camponesa sem idealização. E para melhor entendermos essa obra, nada melhor do que a explicação do próprio artista, que podemos ver em uma das cartas que o Van Gogh escreveu para o seu irmão mais novo, Theo. Então, vou ler um trecho dessa carta para vocês, como ele descreve o que quis expressar. Tentem, por favor, acompanhar no slide. Tentei ressaltar que aquelas pessoas, comendo suas batatas à luz de sua pequena lamparina, araram a terra com as próprias mãos e colocam no prato. E por isso o quadro fala de trabalho manual e de maneira pela qual ganharam honestamente o seu alimento. Eu queria dar a ideia de um modo de vida totalmente diferente do nosso, pessoas civilizadas. Portanto, certamente não quero que todos o admirem ou o aprovem, mas aqueles que preferem ver os camponeses em suas roupas domingueiras podem ir em frente. De minha parte, estou convencido de que obtenho melhores resultados pintando-os em toda a sua aspereza, de que lhes é dado um encanto convencional. Se um quadro sobre camponeses cheira a toucinho, fumaça, vapor de batatas, ótimo. Isso não é prejudicial à saúde. Se um estábulo cheira a estrume, muito bem, é isso que deve cheirar. Assim, Van Gogh ele demonstra na sua obra a consciência do conteúdo social tratado e a sua preocupação em ser fiel à simplicidade das pessoas retratadas, não mostrando apenas a pouca comida, mas também a escassez de recursos, tanto na casa como nas roupas simples. Portanto, ele está falando do realismo mesmo, pois aquelas pessoas trabalharam o dia inteiro, estão visivelmente cansadas e sujas. Consequentemente, as cores e as formas vão seguir esses caminhos. Vemos também que tem elementos nesse quadro que já são bem deformados, porque existe um exagero. Olhem na figura humana, que é nesses rostos, são deformados no cansaço, na pele calcicada, trabalhando de sol a sol. Portanto, existe uma deformação expressiva, que é feita para causar emoção. Reparem também que ele usou cores escuras e terrosas, principalmente tons de cinza, marrom e preto, simbolizando o trabalho no campo. Podemos seguir, Wagner, por favor. Nesse slide, apresento 4 obras de 2 breves fases de Van Gogh, impressionismo e ou divisionismo ou pontilhismo. Mas, para entendermos, precisamos caminhar mais um pouquinho com a história da vida dele. Então, Van Gogh, ele resolve sair da Holanda e ir para Paris, onde seu irmão Theo
já era um marchand de sucesso, e ele é apresentado aos impressionistas. Nesse momento, ele passa pela sua breve fase impressionista. Assim, vemos as duas obras à esquerda do slide, a primeira obra intitulada por Van Gogh, de O Jardim de Luxemburgo, e a de baixo, a colina de Montmartre com pedreira. Vemos que ambas contam com paisagens urbanas brilhantes e coloridas, tal como faziam os impressionistas. Seguindo mais um pouco da história de vida dele, de Van Gogh, ele conhece Seurat, aquele artista que citamos há pouco da técnica do pontilhismo. Bom, eles foram amigos e Van Gogh admirava o trabalho dele. E vemos a influência do divisionismo de Seurat nas duas obras que estão ao lado direito do slide, intituladas Restaurante de la Sirene, em Anisieres, e Le Père Tanguy. Essa última que citei, que está mais à direita, é um retrato de um amigo de Van Gogh, que era dono de uma loja de materiais de arte e era muito querido pelos artistas. Inclusive, ele trocava trabalhos de arte por tinta, pincel, telas. Observando essa obra, vemos também como Van Gogh faz homenagem à arte japonesa, pois vemos isso nas figuras no fundo desse quadro. Lembrando que nessa época, a gravura japonesa estava em alta na Europa. Podemos seguir, por favor. Nesse slide, nós vemos a nossa esquerda outra obra de Van Gogh com a influência japonesa. Ele a chamou de A Ponte sob a Chuva. Mas, por curiosidade, coloquei do lado direito a gravura japonesa de Hiroshige, um artista japonês famoso. Não sei se é assim que fala o nome, mas enfim. Comparando-as, o quadro de Van Gogh é praticamente igual à gravura japonesa, uma xilogravura, pois é a mesma composição, os mesmos elementos, mas observem as cores. Há o contraste do azul, do verde, do amarelo, da paisagem e do verde e do vermelho da moldura, pois ele sabia que o uso de cores complementares fazia com que cada uma parecesse mais brilhante. Então, ele lançava a mão desse recurso. Quando comparamos os dois, a gravura japonesa é fria, acinzentada, quase monocromática. Já a de Van Gogh pega fogo e tem contraste. Vamos para o próximo, por favor. Então, nesta etapa, ele vai embora de Paris, em busca de um lugar mais calmo e que tinha mais luz, e vai para o sul da França, na cidade de Arles. Lá, ele alugou o que foi chamado de a Casa Amarela e usou-a como ateliê. E assim, convidou o seu amigo Gauguin para morar em Arles com ele. E nesse momento, que ele desenvolve um estilo inconfundível de usar cores vivas. Para ele, as linhas, as cores, a harmonia entre as cores e a relação entre as formas poderiam surgir de uma ideia ou emoção, independentemente do que representa, afastando-se assim da ideia da arte copiando o mundo real. Ele dizia assim: as telas dizem o que não pode ser dito em palavras. Pensando nesse contexto, o que melhor explica o seu uso de cor é uma carta que ele escreveu para Theo, justamente falando sobre essa questão, o uso da cor e a emoção. Vou ler um trecho para vocês que está no slide. É que descobri que o que aprendi em Paris está desaparecendo e que estou voltando às minhas ideias que me ocorreram no campo antes de conhecer os impressionistas. E eu não me surpreenderia se os impressionistas logo encontrassem defeitos em minha maneira de trabalhar, porque, em vez de representar exatamente o que tenho diante dos olhos, uso a cor de forma mais arbitrária para expressar com força. Perceberam quanto ele é emoção? Nessa mesma época, ele iniciou uma série de quadros com girassóis
para decorar a Casa Amarela e para receber Gauguin. Ele dizia, o amarelo é a personificação do amor. Van Gogh pintou uma série de 5 grandes quadros com girassóis em seu vaso, usando praticamente tons de amarelo. E nada mais. Dessa forma, ele mostrou que era possível criar uma imagem com inúmeras variações de uma única cor, sem qualquer perda de eloquência. Vamos para a próxima. O próximo slide, Wagner. Então, na sequência, temos o acontecimento da orelha. Coitado. Gauguin, ele foi para Arles e Van Gogh ficou felicíssimo. Recebeu o amigo com muitos girassóis. Mas os relatos do que aconteceu naquela noite variam muito. Contudo, o relato mais aceito é que Van Gogh cortou um pedaço do lóbulo de sua orelha esquerda em um ataque, depois de brigar com Gauguin, que tinha falado para ele que ele ia embora de Arles. Eles tinham umas questões artísticas pelas quais brigavam muito, porque Van Gogh, ele era a favor de pintar de memória. Já Gauguin, ele não era a favor. Van Gogh achava que tinha que trabalhar a partir da realidade, enquanto Gauguin, ele preferia pintar de sua imaginação. Com essas discordâncias, eles brigaram, principalmente quando Gauguin falou que ia embora. E Van Gogh ficou tão perturbado com essa notícia que ele ameaçou o amigo com uma navalha. Gauguin simplesmente baixou a cabeça e foi embora. E aí, no mesmo dia, Van Gogh voltou para casa, cortou um pedaço da orelha e mandou para uma prostituta, parece que é de nome Raquel, em sinal de seu afeto, um bilhete que dizia, guarde com cuidado. Nesse slide, inseri 2 autos retratos que Van Gogh pintou após o incidente. Ele os nomeou, respectivamente, autorretrato com curativo e cachimbo e autorretrato com orelha enfaixada. Coloquei uma imagem no slide para vocês verem a publicação do incidente na primeira página do Fórum Republicano, porém com uma nova versão, dizendo que o gatilho para ele ter esse surto foi a notícia do casamento do seu irmão Theo, que teria deixado Van Gogh angustiado com o noivado, porque do ponto de vista dele, isso ameaçaria o relacionamento dos irmãos, e também porque Theo era sua única fonte de apoio financeiro. Vamos em frente. O diagnóstico de Van Gogh é incerto, pois não se sabe se era bipolar, epilético, se tinha sífilis, se foi intoxicado pelo chumbo das tintas ou se foi abuso do absinto. Contudo, depois do incidente da orelha, ele foi internado em uma clínica, onde ficou por 1 ano. E lá ele pintou bastante, porque o médico achou que o ajudaria no processo de recuperação. E nessa época ele pinta o quadro A Noite Estrelada, um dos mais famosos de Van Gogh. Essa obra é uma vista pintada da janela da clínica, e ele levou 3 noites para terminá-la. No quadro, observa-se uma paisagem que faz uma metamorfose de elementos reais com as memórias de Van Gogh. Portanto, ela foi inspirada por uma visão real, mas também tem muito da imaginação e da emoção de Van Gogh. Vejam que há nela também a pequena cidade e o campanário da igreja, que remetem à Holanda de sua juventude e à sua antiga fé. Uma das características marcantes da obra é a diferença entre o céu turbulento e cheio de curvas e a tranquilidade do vilarejo. A noite é muito mais viva e colorida do que o dia, disse o pintor sobre a obra. O quadro é dividido em face horizontal por uma linha e na vertical pelo cipreste. A comuna francesa, ela apresenta-se ao longe, em casas bem pequenas, contrastando densamente com o cipreste visto em primeiro plano.
Foi pintado de forma curvilínea e as pinceladas integram-se de maneira ritmada acima da superfície da imagem, causando uma sensação agitada de espiritualidade e luz. A cidade, o cipreste e o céu fantástico se integram plenamente. Vamos para o próximo. Um pouco antes de ele deixar a clínica, ele recebe a visita do pintor Signac, aquele amigo do seu irmão Theo. Lembra aquele do pontilismo? Enfim, deixou a clínica em maio de 1890 e partiu para uma cidade perto de Paris. Posteriormente, Signac realiza uma exposição com as obras de Van Gogh, mas apenas um quadro é vendido, A Vinha Encarnada. Inclusive, foi a única obra vendida durante toda a vida de Van Gogh. Podemos vê-la no slide do lado esquerdo. Contudo, as crises continuavam e, em julho desse mesmo ano, Van Gogh sai para um passeio no campo, carregando consigo um revólver para atirar nas gralhas, mas acaba dando um tiro em si mesmo. Após o ocorrido, ainda teve forças para voltar para casa, onde morreu 2 dias depois nos braços do irmão Theo, aos 37 anos de idade. Depois da morte do irmão, Theo cai em profunda depressão e morre 6 meses depois, deixando a esposa e um filho também chamado Vincent. Assim, Van Gogh soube tirar o melhor de tudo o que ele vivenciou. Por quê? Guardou do impressionismo apenas a luminosidade das cores. Não se limitou ao registro das sensações luminosas e coloridas. Procurou traduzir não as sensações, mas os sentimentos, as sensações morais e afetivas que a realidade lhe despertava. E por sua intensa emotividade, foi um deformador das imagens visuais. Embora desenhasse desde criança, começou a pintar relativamente tarde. No entanto, soma mais de 800 telas. Enfim, seu estilo único já manifestava, através de sua arte, os primeiros sinais do expressionismo. Nós vamos ver adiante. Para quem quiser ter um contato mais próximo de Van Gogh, há 4 obras no acervo do MASP, em São Paulo, que são mencionadas à direita do slide, e 5 filmes que foram feitos acerca da vida dele também, citados aí no slide. Vamos seguir, então, por favor. Agora vamos para o outro, para Paul Gauguin. Paul Gauguin, ele nasceu em Paris, mas tinha ascendência peruana e espanhola. Nesta imagem que coloquei no slide, temos um semblante insólito e ambíguo, talvez marcado pela origem mestiça, francesa, espanhola, peruana. E como ele mesmo se classificava, sensível e de índio. Bom, seu pai era um jornalista liberal, que foi obrigado a fugir da França, quando o jornal para o qual ele escrevia foi fechado pelas autoridades francesas. Então, ele foi morar em Lima, no Peru. As imagens do Peru influenciaram Gauguin em sua arte, pois o pintor acreditava que os anos passados com a mãe em Lima o marcaram profundamente entre os indígenas do local, as cores vivas do país e as cerâmicas pré-colombianas. Permaneceu em Lima até os 17 anos, quando alistou-se para a Marinha e durante 6 anos navegou pelo mundo. Aos 23 anos, ele retornou a Paris, onde conseguiu um emprego de corretor na Bolsa de Valores e se tornou um empresário parisiense de sucesso, e assim permaneceu por 11 anos. Nessa época, ele viveu muito bem e teve uma vida muito boa. Porém, ele perdeu seu emprego e acabou decidindo se dedicar à pintura em tempo integral. O temperamento familiar e a peregrinação infantil podem justificar a sensibilidade e a conduta não linear do pintor. Vamos em frente, então. Bom, podemos dizer que Gauguin, ele fez uma pequena impulsão no impressionismo também.
Pissarro o convida para participar da 5ª exposição impressionista, no qual ele expõe a obra Estudo de Nu, Suzanne costurando. E a revista L'Art Moderne publica, como vemos descrito no slide, acompanhe. Entre os pintores contemporâneos que trabalharam nu, nenhum foi capaz de representá-lo com tão veemente realismo. Gauguin foi o primeiro artista em muitos anos que tentou representar a mulher de nossos dias. Seu sucesso é completo. Ele criou uma tela ousada e autêntica. Porém, apesar dele ter retratado muito bem a figura feminina, observamos que há bem poucas características impressionistas em relação à questão da luz, da luminosidade, das cores e um pouco das sombras. Apesar de ele ter exposto com os impressionistas, ele havia se desiludido com a insistência deles de representar apenas o que viam diante de si. Vamos para outra. Ok. Gauguin, então, foi para uma aldeia na Bretanha buscar outras fontes de inspiração com uma tentativa mais primitiva, que é o que ele buscava, né, o primitivo. Era um local de costumes religiosos incomuns e muitas superstições, o que lhe encantava, pois ele estava em busca do original, do incivilizado, do primitivo. Então, como vocês podem ler, as palavras dele estão no slide. Amo a Bretanha. Aqui encontro algo selvagem, primitivo. Quando meus tamancos ecoam nesse chão de granito, ouço sua nota surda, abafada, potente que estou buscando na pintura. E para caracterizar isso, optei pela obra A Visão depois do Sermão, ou Jacó e o Anjo. Assim, vamos observar a obra a partir do tema. A visão foi baseada em uma história do livro do Gênesis, que conta a história da luta de Jacó com o anjo. Uma árvore na tela está dividindo a pintura em duas. Abaixo, à esquerda, um grupo de mulheres bretãs com o padre. Acima, à direita, a visão da história que eles estão vivenciando. Agora vejamos a técnica. Observem o vermelho intenso. Olhem como ele liberta a cor do mundo natural e usa ela de forma expressiva. Não tem que ser o espelho da realidade. Aqui a cor funciona de maneira puramente abstrata. E é interessante que o vermelho, para nós, é igualado de alguma forma à violência, que é o que está acontecendo ali, a luta de Jacó com o anjo. E tem também o achatamento do espaço, que é da gravura japonesa, pois está claro que nesse tronco de árvore que divide diagonalmente a tela, faz referência a uma gravura japonesa de Hiroshige. Sobre esse trabalho, também vocês encontrarão no slide as palavras de Gauguin. Assim ele disse: eu acredito que atingi uma grande simplicidade supersticiosa e rústica nessas figuras. Tudo é muito austero. A vaca que está sob a árvore é muito pequena em relação à realidade. E para mim, nessa pintura, a paisagem e a luta existem só na imaginação das pessoas que rezam. São produtos de um sermão. É por isso que há um contraste entre as pessoas reais e a luta na paisagem destituída de naturalismo e fora de proporção. Então, vemos que ele tem consciência do que ele está fazendo e o que ele quer alcançar com essas atitudes. Imaginemos esse vermelhão pelo quadro todo. Ele não queria que a pintura parecesse real. Ele queria dar sensações de visionário e do espiritual. Essa aventura faz parte do que então se chamou sintetismo, que vem de síntese. Assim, é um resumo da imagem visual, onde ele simplificou o contorno das formas e usou grandes manchas de cor forte. Portanto, ele fez um resumo da forma, um resumo da imagem visual. Sintetismo já era uma característica japonesa também. Vamos para o próximo slide, por favor.
Então, depois da Bretanha, ele vai para o Panamá, depois ele volta para a Bretanha, depois ele vai para Arles com Van Gogh e resolve ir para o Tahiti. Ele viaja bastante, viu? Devido a essa necessidade de exprimir esse sentimento de intensidade em busca do primitivo. Como dizia ele, selvagens. Então, como Gauguin era mais distinto, lembram que eu disse lá na introdução da minha fala, quando mencionei que ele era mais distinto? Então, vejamos uma das obras onde isso se percebe. Dia de Deus. Essa pintura nos mostra como ele transformava as cores e distorcia as formas para transmitir sua resposta emocional a uma cena. Ele dizia, a vida é cor, e resumia o que buscava com a arte como se vislumbra em um sonho. Retratar os seus sonhos era a essência de sua arte. Assim também dizia, um sentimento forte pode ser produzido logo. Sonhe em cima dele e procure a forma mais simples para ele. Portanto, ele procurava a sensação pura e não contaminada pela civilização. Gauguin dizia que deveríamos pintar de memória, porque a memória retém apenas o essencial, o expressivo, ou seja, a síntese da imagem visual. Em suas palavras, o melhor é pintar de memória. Dessa forma, sua obra será sua sensação, sua inteligência, sua alma. Sobreviverão, então, ao olho do amador. Vamos em frente. Então, podemos ver como as pinturas de Gauguin eram uma resposta à realidade subjetiva. Logo, é um instinto natural, genuíno, primitivo, imaginário e criativo. Percebemos que queria algo que constituísse truques que pudessem ser aprendidos. Ele queria algo que não fosse mero estilo, mas algo forte, poderoso e verdadeiro, como a paixão e instinto humano. Assim, a partir dessas características tão marcantes, Gauguin foi inspirador de muitos artistas que vão trabalhar esses elementos em outros momentos da nossa história, influenciando assim o fauvismo, como eu havia dito antes. No Brasil, Paul Gauguin, ele pode ser visto no MASP também, em São Paulo, em duas obras que estão em exposição permanente, o Autorretrato e Pobre Pescador. Além disso, foi feito um filme dele, Viagem ao Tahiti, em sua homenagem. E o escritor Vargas Llosa, com o livro A Utopia Estraçalhada, que intercala a biografia de Flora Tristan, que era a avó materna de Gauguin, com a de Paul Gauguin, enfatizando os últimos meses de cada um. Vamos para o próximo. Vamos para mais um artista, agora Henri de Toulouse-Lautrec. Lautrec nasceu na França com uma doença hereditária chamada osteogênese imperfeita. Uma das consequências dessa doença é que as pernas não se desenvolvem de forma adequada. É de família aristocrata, seu pai era nobre e tinha um título de conde. Assim, ele teve uma vida normal até os 14 anos. Porém, nesta época, ele teve um acidente que fez com que ele quebrasse o fêmur esquerdo e um ano depois ele teve outro acidente e quebrou o fêmur direito. Logo, esses dois acidentes, aliados a uma má condição congênita, a qual foi causada pela união de primos de primeiro grau, que causa essa debilidade genética, fizeram com que o artista ficasse com as pernas atrofiadas. Parece que ele media 1,52 m, pelo que eu li. Enfim. Aos 16 anos, foi estudar pintura com um professor rígido e acadêmico que não agradava. Por conta da sua condição física e sentindo-se, de certo modo, rejeitado pelo pai, resolveu mudar-se para um bairro mais pobre e boêmio, chamado Montmartre. Assim, esse sentimento de rejeição propiciou um olhar mais observador e dedicou-se quase que exclusivamente à pintura
e com poucos traços, ele era capaz de captar a essência e o caráter dos retratados. Toulouse também era amigo de Van Gogh. Vamos para o próximo slide. Eu estou cansando aí, pessoal? Não. Vai indo? Ok. Então, vamos lá. Lautrec, ele teve influência dos impressionistas, principalmente de Manet e Degas. Como exemplo, vamos observar a tela La Toilette ou Rose, que está à esquerda do slide. Nesta obra, vemos uma mulher ruiva fazendo sua higiene pessoal. Assim, vemos o mesmo tema desse universo feminino que Degas abordava nas suas obras, porém, com uma pequena, grande diferença, pois Toulouse se sentia amado e respeitado por essas modelos, prostitutas, atrizes e dançarinas, que davam, assim, todo aquele carinho que a família não dava para ele. Então, ele vai pintar essas mulheres de uma forma muito mais cálida, mais pessoal, porque era assim que ele as conhecia, e não estava só observando como Degas. Falo também de outro tema que Lautrec representou algumas vezes, que eram casais na cama. E como exemplo, temos à direita do slide a obra Na Cama. Nela é possível ver as linhas de construção da imagem, ao contrário dos pintores acadêmicos que as escondiam ou as apagavam. Mas na modernidade, em que uma pintura é exatamente isso, uma pintura, não é uma cópia da realidade, as linhas são mantidas. Assim, podendo-se ver como o pintor estruturava o quadro. Aqui nesses quadros, ele também utilizou bastante uma técnica desenvolvida por Degas, que trata-se de juntar terebentina à tinta a óleo sobre um papel secante, tornando assim a tinta mais diluída, o que lhe permitia pintar mais rápido que os acadêmicos, de modo que podia captar o instante. Esse efeito casava perfeitamente com os temas dele, pois eram temas mais escuros, mais intimistas, ambientes fechados, e ele vai usar muito essa técnica desenvolvida por Degas. Portanto, ao contrário dos impressionistas, Toulouse preferia representar interiores a paisagens. Vamos para o próximo slide, então. Toulouse tinha uma vida desregrada e era extremamente boêmio. Ele frequentou grandes salões como o Mirliton e o Moulin Rouge. Representou também muito em suas obras cantores da época, apresentações de dança e pessoas em movimento. É importante mencionar no trabalho de Toulouse que ele sempre teve a sensibilidade de representar no olhar dessas mulheres uma certa melancolia, porque esses estabelecimentos eram locais destinados à diversão de homens. Porém, apesar dessa conotação alegre e festiva, essas mulheres eram extremamente solitárias, melancólicas e tristes. Por isso que Toulouse representou em várias obras não essas mulheres interagindo com homens somente ou dançando, mas sim, apesar de representar toda essa movimentação, em seus olhares, ele fez com que aparecesse essa questão da melancolia muito forte. Lautrec também pouco se importava em representar as nuances da luz que tanto encantavam os impressionistas. Certamente foi tentado por eles, mas não seguiu fielmente essa corrente. Ele preferia a luz artificial, fria e imóvel dos ambientes fechados, mas reveladora do rosto verdadeiro. E o traço de seu lápis ágil, anota um perfil, um movimento rápido de uma bailarina, uma sobrancelha que interroga, o gesto da mão que desperta, do abandono voluntário, a expressão de um rosto onde flagra o instante da alegria ou do desgosto, da sociedade ou da angústia. Podemos seguir.
Toda essa vida desregrada e boêmia fez com que o artista contraísse sífilis e se tornasse alcoólatra. E foi justamente nesse período que ele criou suas mais importantes obras. Se tornou ilustrador de revistas e fez vários cartazes para esses estabelecimentos, utilizando a técnica da litogravura. Tempos depois, o Salão Moulin Rouge contratou o artista e deu a ele uma cadeira cativa. E as pessoas adoravam ir ao Moulin Rouge observar Lautrec pintando ao vivo. Toulouse-Lautrec também revolucionou o design gráfico dos cartazes publicitários, ajudando a definir o estilo que seria posteriormente conhecido como Arte Nouveau. Para quem quiser ter um contato mais próximo com o artista, a obra O Divan faz parte do acervo permanente do MASP. Além disso, foi feito um filme também, o nome Moulin Rouge, em 2001, mas tem também versões mais antigas, com o mesmo nome. Um segundo. Bom, agora inicio a Arte Nouveau. E vou iniciá-la contextualizando. Assim, falemos da Belle Époque, que foi um período cosmopolita na história da Europa, que começou no fim do século XIX, com o final da Guerra Franco-Prussiana, até a eclosão da Primeira Guerra Mundial. E nesse período, muitos desenvolvimentos ocorreram. Foi o início dos motores de combustão e da produção em massa do aço, as máquinas se tornaram mais eficientes e potentes, tivemos a invenção do telégrafo e do telefone, que revolucionaram as formas, a invenção do automóvel, do navio, da locomotiva a vapor, que revolucionaram os transportes. Assim, todos esses avanços criaram um clima de grande entusiasmo. E nesse entusiasmo todo, o progresso se refletia na vida cotidiana dos grandes centros urbanos. Nesse período, toda a França está redescobrindo o prazer da festa. A Belle Époque é também o nascimento dos grandes cabarés, como o Moulin Rouge, lugares onde pela primeira vez se reúnem todas as classes sociais, artistas, burguesias e operários, como foi visto em Lautrec. É nesse clima que surge o Arte Nouveau, que é o nome do estilo decorativo que se espalhou pela Europa e Estados Unidos. Assim, cansados dos estilos históricos do passado, criou-se uma arte verdadeiramente moderna, baseada no presente, ou mesmo em visões futuristas. Queriam também acabar com as diferenciações entre belas artes e artes aplicadas, pois eles queriam um tipo de arte que fosse útil em arquitetura, mobiliário, artes gráficas e decorativas. A principal influência da Arte Nouveau foi o movimento inglês chamado Art and Craft, que foi um movimento estético surgido na Inglaterra na segunda metade do século XIX, no qual se fabricavam móveis caros e raros. Defendia o artesanato criativo como alternativa à mecanização e à produção em massa. Fazia frente aos avanços da indústria e pretendia imprimir em móveis e objetos o traço do artesão artista, que mais tarde ele ficou conhecido como designer. Já a Arte Nouveau aceita e acolhe a industrialização e adota os novos materiais do mundo moderno, o ferro, o vidro, o cimento, e assim como também a racionalidade da ciência e da engenharia. Esse estilo foi chamado de diferentes nomes em diferentes países. Acompanhe comigo aí no slide. Juventude, foi chamado Juventude na Alemanha, Modernismo na Espanha, Moderno na Inglaterra, Secessão na Áustria, Estilo dos 20 na Bélgica, Nova Arte na Holanda e Liberty na Itália. Essa designação, Arte Nouveau, teve origem na Galeria La Maison de l'Art Nouveau, em Paris. Esta galeria punha à disposição do público a nova produção europeia do setor de artes e artesanatos. Assim, ficou dita especializada em arte moderna.
Assim, em tese, este seria o início da dita arte moderna, mas que, como descrevi ao longo da minha apresentação, foi algo gradativo e consequência da industrialização, revalorizando a arte e sua forma de realização. Esse movimento teve influência de gravuras japonesas, do barroco, do rococó francês, do romantismo e do gótico flamejante. Vamos em frente. A Arte Nouveau, ela se espalhou pelo mundo e podemos identificar algumas características dessa arte, como usavam o tema natureza na aplicação dos metais, dando uma cara mais humanizada. Assim, não pareceriam produzidos à máquina, e sempre pela mão humana. Faziam uso da imagem, tanto de plantas quanto de animais. Porém, eles usavam plantas exóticas, como, por exemplo, as carnívoras, dando um ar mais primitivo, genuíno. E com os animais, utilizavam imagens de insetos, escaravelhos e répteis, levando a um mundo fantasioso e imaginativo, além de aves exóticas, como o pavão. Portanto, formas fitomórficas e zoomórficas. Havia também a assimetria. Cito e coloquei no slide tanto imagens como as palavras de um dos mais importantes expoentes da Arte Nouveau, o arquiteto francês Hector Guimard. Vou ler para vocês. O que a arte deve evitar a todo custo é o contínuo, é o paralelo e a simetria. A natureza é o maior construtor e não faz nada que seja paralelo e nada que seja simétrico. Outra característica é a ênfase na linha, fosse ela ondulante, figurativa, abstrata ou geométrica. E, com certeza, a ondulante vem da questão do tema natureza. São linhas orgânicas, soltas e curvas, como as encontradas na natureza. Já a característica do estilo das artes aplicadas está na arquitetura e no mobiliário. E a última característica é a forma segue a função. A arte em grafos já tinha colocado isso como fato. Contudo, o Arte Nouveau diz, sim, mas com beleza, com ornamento, com prazer. Citarei nos próximos slides mais 2 artistas que considerei em seus trabalhos haver característica desse movimento, Arte Nouveau. Podemos seguir. Gaudí será o primeiro que abordarei, lendo sua frase no slide. A linha reta é do homem, a curva pertence a Deus. Assim, Arte Nouveau, na Catalunha, Espanha, foi chamado modernismo, e este se expressava, em particular, na arquitetura, e Antoni que fala, né? Antoni Gaudí, se tornou sinônimo de modernismo. Gaudí teve algumas fases. Vamos dar ênfase à fase chamada naturalista, inspirada nas formas orgânicas da natureza, porque ela que se insere mais no nosso contexto. O estilo Gaudí, em Arte Nouveau, é muito pessoal, muito particular, porque ele segue as características que nós estamos falando do Arte Nouveau, porém de uma forma mais ousada, mais fantástica. Assim, neste slide, vemos a arquitetura do edifício Casa Milà, em Barcelona. Nessa construção, notamos a recusa do ângulo reto, porque ele está na esquina. Inclusive, coloquei na imagem, que está ao lado esquerdo superior, um traçado amarelo para vermos exatamente essa localização. E, geralmente, um edifício que está na esquina faria uma quina, um ângulo, mas ele recusa isso e a faz em curva. A Casa Milà nos dá a impressão e nos lembra a pré-história. Inclusive, o apelido da Casa Milà é La Pedreira. Observem as varandas, as grades delas são fitomórficas, mas a planta é muito estranha, muito misteriosa e muito diferente, o que remete ao estilo Arte Nouveau, mas ao modo de Gaudí, vamos dizer assim. Vamos para o próximo slide.
Outra arquitetura de Gaudí, também em Barcelona, é a Casa Batlló. Nela observamos a fachada que se encontra na imagem superior à esquerda. Vemos poucas linhas retas, que é uma tendência típica da arte nouveau. Aqui há linhas mais próximas da natureza, linhas curvas, orgânicas, e vemos a peculiaridade de Gaudí, porque ele intensifica esse quesito natureza primitiva. Vejam bem, observem na imagem superior à direita, como essas varandas e colunas na fachada parecem ossadas de animais. Dá a impressão de animais pré-históricos. Há quem veja o topo de uma caveira e outros veem uma máscara teatral. Já quando observamos o telhado, que está na imagem inferior à esquerda, o arqueado parece as costas de um dragão. Portanto, há essas características fantasiosas, primitivas, selvagens. Olhem também no telhado a torre cilíndrica, parecendo uma cabeça de alho, ou para alguns um suspiro. Quando entramos na Casa Batlló, fica ainda mais claro para nós a questão da recusa do ângulo reto e também o mergulho que ele dá ao mundo fantástico, que nos remete a uma natureza primitiva, como se fosse uma caverna bem exótica, vista na imagem inferior à direita. Nas palavras de Gaudí, tudo vem do grande livro da natureza. As obras dos homens são como um livro impresso. Vamos para a próxima. Bom, finalizo agora falando de Gustav Klimt, que nasceu na Áustria e foi pioneiro do simbolismo e um dos membros mais importantes do movimento de secessão de Viena, o que faz sua ligação com a arte nouveau. Klimt interpretou de maneira própria o arte nouveau em seus quadros. Ele é conhecido por representar mulheres e utilizar de forma exagerada a coloração dourada em suas pinturas. Suas estampas lembram muito estampas de tecidos e até mesmo embrulhos de papel de presente. Então, vamos observar a obra que está à esquerda do slide, O Beijo, que foi pintado durante o luminoso período dourado. Frequentemente, explorou o tema amor. Ele dizia, se quer saber algo sobre mim, deve olhar atentamente para as minhas figuras e procurar reconhecer o que sou e o que quero. Aqui vemos as características simbolistas que usavam temas com abordagens pessoais, com formas diluídas no espaço que surgem do nada, uma aparência de sonho, além do elemento decorativo muito forte. Quando olhamos para o beijo, também uma cena de amor, sentimos uma composição muito mais plana e recortada que mostra o conflito entre a bidimensionalidade e a tridimensionalidade vista no corpo do casal. Vemos um contraste, pois no corpo vemos essa tridimensionalidade, mas ela contrasta muito com as coisas planas, recortadas, bidimensionais do resto da composição. As formas são mais resumidas e é interessante notar também como ele trabalha o ouro, da mesma forma que das pinturas e mosaicos medievais, que causam uma claridade que ressalta as figuras. Há um contraste entre as formas lineares e angulares. São cheios de ângulos da roupa dele em relação às formas mais orgânicas, circulares, ovais da roupa dela. A sensação do espiritual é muito forte. As figuras parecem perdidas na intensidade daquele beijo, completamente deslocadas do mundo cotidiano. Mais um detalhe, observem como a cabeça do homem termina muito próximo do topo da tela, o que seria uma desobediência nas regras ocidentais de composição. E se pensarmos bem, isso reflete uma questão das gravuras japonesas, que são composições mais simples. Já na imagem à direita é o retrato de Adele von Bauer,
também chamado A Dama de Ouro, que é do mesmo período dourado do artista. Somente resolvi citá-la por ter sido tema de um filme chamado A Dama Dourada. Esse filme conta sobre uma judia na Segunda Guerra Mundial que decide processar o governo austríaco para recuperar o quadro A Dama de Ouro de Klimt, que era o retrato de sua tia que havia sido roubado pelos nazistas durante a ocupação. Bom, gente, enfim, finalizo minha apresentação, espero ter alcançado aí os objetivos propostos. Agradeço a paciência de todos, tá? Muito obrigada, pessoal. Espero não ter cansado vocês. Muito bom, Ana. Põe aqui. Muito bom. Parabéns, Ana, eu tenho uma reclamação a fazer. Nenhuma aula depois da sua vai poder se comparar. Então, eu fiquei numa situação muito prejudicada na semana que vem. Eu peço a demissão antes de começar a minha aula. Não faça isso, Arthur. Você é muito bom, de nada. Eu deixo nossos comentários lá nos vídeos. Você é excelente. Fica tranquilo. A Ana em todos os grupos anima todo mundo. Obrigado. Achei excelente. Tentar minha humilde missão. Muito bom, obrigada. Parabéns, Ana. Capricho total. Obrigada, pessoal. Muito bom. Muito bom, Excelente, Ana. Legal, pessoal. Parabéns. Ótimo. Valeu, Ana. Muito bem, muito bem. Muito bom. Parabéns, Ana. Ela. Tá? Mas é verdade, viu? Você acaba intimidando os outros apresentadores, viu? Não. Vocês são bons. Você é ótimo, Nossa, Roberto. o Roberto falar isso, você sentiu o clima, né? Falou muito bem, parabéns. Tá muito Parabéns bonita, mesmo, muito viu? bonita. Valeu. Nota 11, Ana. Muito bom. Ai, obrigada. Muito bem, Ana. Vocês é que são os filhos. Apresentação. Obrigada. Pessoal, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Até a semana que vem. Obrigado. Boa noite. Tchau. Boa noite. Até mais. Valeu. Tchau. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado, Wagner. Boa noite. Tchau. Tchau. Eu vou colocar o vídeo, tá? E a Tá. apresentação também, né, Ana? Posso passar Ótimo. circular, né? Tá bom. Pode Ótimo. Tá. Tchau, tchau. Ótimo.